48. Sem lugar no mundo. Sarai desapareceu dos braços de Laszlo, e Laszlo desapareceu dos de Sarai. O sonho compartilhado desfez-se bem no meio e derramou os dois para fora. Sarai acordou em sua cama na cidadela com o calor dos lábios de Laszlo ainda nos seus. E Laszlo acordou na cidade, um sopro de fumaça na forma de mariposa dissipando-se em sua testa. Os dois levantaram-se ao mesmo tempo, e para ambos a repentina ausência era a poderosa inversão da presença que haviam sentido apenas um instante antes. Não a mera presença física, o calor de um corpo contra o seu, embora isso também, mas algo mais profundo. Essa não era a frustração que alguém sente ao acordar de um sonho bom. Era a desolação de ter encontrado o lugar que encaixa, o único lugar verdadeiro, e experienciar o primeiro suspiro inebriante de estar certo, antes de ser jogado para longe e atirado em uma solitária e aleatória dispersão. O lugar era outro, e a ironia era severa, já que não poderiam estar no mesmo lugar fisicamente, e o mais perto que haviam chegado um do outro foi quando Sarai gritou para ele no terraço, enquanto os fantasmas a puxavam para dentro. Entretanto, mesmo sabendo que isso era verdade, que eles não estiveram no mesmo lugar durante essa noite, mas praticamente em diferentes planos de existência, ele no solo, ela no céu, Sarai não podia aceitar que eles não estivessem juntos. Ela derrubou-se novamente na cama e seus dedos estenderam-se curiosos para traçar os próprios lábios, em que um momento antes os dele haviam estado. Não realmente, talvez, mas verdadeiramente. Quer dizer, talvez eles não tivessem se beijado na realidade, mas haviam se beijado de verdade. Tudo sobre essa noite era verdade de uma forma que transcendia seus corpos, mas isso não significava que seus corpos quisessem ser transcendidos. O desejo. Laszlo também caiu de volta em seus travesseiros, ergueu os punhos até os olhos e pressionou-os. A expiração sibilou entre os dentes cerrados. Ter sido agraciado com a minúscula prova do néctar de sua boca e o tão breve roçar do veludo de seus lábios era uma crueldade indizível. Ele se sentiu incendiado. Teve de se convencer que liberar um trenó de seda e voar imediatamente para a cidadela não era uma opção viável. Isso seria como o príncipe subindo a torre da donzela, tão louco de desejo que esqueceu sua espada e é morto pelo dragão antes mesmo de chegar perto dela. Exceto pelo fato de que o dragão, nesse caso, era um batalhão de fantasmas a quem nenhuma espada podia ferir. E, de toda forma, ele não tinha uma espada. Na melhor das hipóteses, tinha um mastro acolchoado, a verdadeira arma de um herói. Esse problema, não o beijo interrompido, mas todo o impasse da cidade e da cidadela, não seria resolvido com mortes. Isso já havia acontecido demais. Como isso seria resolvido, ele não sabia. Entretanto, sabia disto. Os riscos eram maiores do que qualquer um imaginasse, e os riscos para ele, agora, eram pessoais, desde o dia em que o Matador de Deuses entrou pelos portões de Zosma e fez seu convite extraordinário, passando pelo recrutamento dos especialistas e toda sua especulação interminável, até enfim pousar os olhos em lamento. Laszlo sentira certa liberdade da expectativa. Ele queria ajudar, muito, sonhara acordado com isso, embora ninguém pensasse nele em busca de soluções, e ele não estivesse em busca delas, pensando em si mesmo também. Ele estava meramente reflexivo. O que eu poderia fazer? Era seu pensamento. Afinal, não era alquimista, construtor, especialista em metais ou ímãs. Mas agora a natureza do problema havia mudado. Não eram apenas metais e ímãs, mas fantasmas e deuses, magia e vingança, e mesmo que não pudesse ser chamado de especialista em nenhuma dessas coisas, tinha mais recursos para recomendar a si mesmo do que os outros, a começar por uma mente aberta. E corações abertos. Sarai estava lá em cima, sua vida estava em perigo. Então, naquela manhã, Laszlo nos perguntou o que posso fazer, enquanto o segundo sabá da 12ª lua acordava a cidade de lamento. Mas sim, o que vou fazer?
Era uma pergunta nobre, e se o destino tivesse achado conveniente revelar sua resposta surpreendente naquele momento, ele não teria acreditado. Errolfein e Azerin vieram para o café da manhã, e Laszlo viu-os sob a lente de tudo o que tivera ciência na noite anterior. E seus corações se ressentiram pelo casal. Suheila colocou na mesa pãezinhos no vapor, ovos cozidos e chá. Os quatro sentaram-se sobre as almofadas, em torno da mesa de pedra baixa no jardim. Suheila não sabia de nada, além do óbvio. Alguma coisa acontecera, alguma coisa mudara. Então, ela quis saber, o que vocês encontraram lá em cima, de verdade? Imagino que a história do pontão era uma mentira. Não exatamente uma mentira, respondeu Laszlo. O pontão teve um vazamento. Ele tomou um gole de chá, com a ajuda de um gancho de carne. A xícara de Suheila tilintou no pires. Um gancho de carne? Ela repetiu, com os olhos arregalados, depois estreitou. Como aconteceu de um pontão encontrar um gancho de carne? A pergunta foi dirigida a Laszlo, uma vez que ele parecia mais inclinado a falar do que os outros dois. Ele virou-se para Errolfein e Azerin, pois parecia trabalho dos dois contar, não dele. Eles começaram pelos fantasmas. Na verdade, nomearam uma grande quantidade deles, a começar pela avó de Azerin. Havia mais do que Laszlo percebera. Tios, vizinhos, conhecidos. Suheila chorou em silêncio. Até um primo que morrera alguns dias atrás, um jovem chamado Errol Ale, fora visto. Todos estavam pálidos e doentes com as implicações. Os cidadãos de lamento, ao que parece, eram cativos até a morte. Ou todos fomos condenados e a cidadela é o nosso inferno, disse Suheila, tremendo. Ou a outra explicação, encarando o filho. Ela não era do tipo que acreditava em inferno e estava pronta para a verdade. Errolfein limpou a garganta e falou com enorme dificuldade. Há uma sobrevivente lá em cima. Suheila ficou pálida. Uma sobrevivente? Ela engoliu, em seco. Cria dos deuses? Uma garota, disse Errolfein. Ele teve de limpar a garganta de novo. Cada sílaba parecia lutar contra ele. Com cabelos ruivos. 5 palavras-sílabas. Uma garota com cabelos ruivos. Que desencadearam a torrente de emoções. Se o silêncio pudesse causar um estrondo, ele o fez. Se pudesse se quebrar como uma onda e inundar um cômodo com toda a força do oceano, ele o fez. Azurin parecia esculpida na pedra. Suheila segurou na beirada da mesa. Laszlo estendeu uma mão para estabilizá-la. Viva? Ela sussurrou, ainda encarando o filho. Laszlo pôde ver o sentimento reconchetear nela. A onda hesitante de esperança recuando no solo firme do pavor. Sua neta estava viva. Sua neta era cria dos deuses. Sua neta estava viva. Conte-me, ela pediu, desesperada para ouvir mais. Não tenho mais nada a dizer, respondeu Errolfein. Eu a vi apenas por um instante. Ela o atacou? Perguntou Suheila. Ele balançou a cabeça, parecendo confuso. Foi Azurin quem respondeu. Ela nos alertou, disse ela. Seu senho estava franzido, seus olhos atormentados. Não sei porquê, mas todos nós estaríamos mortos se não fosse por ela. Um silêncio frágil instalou-se. Todos trocaram olhares em volta da mesa, tão atordoados e cheios de perguntas que Laszlo finalmente falou. Seu nome é Sarai, ele disse, e as 3 cabeças viraram-se para ele. Ele estivera em silêncio, apartado da violência da emoção deles. Aquelas 5 palavras, uma garota com cabelos ruivos, criaram um efeito oposto nele. Carinho, prazer, desejo. Sua voz carregava tudo isso quando pronunciou aquele nome, em um eco de ronronar de Ravid com o qual falara ela. Como você pode saber disso? Perguntou Azurin, a primeira a recuperar-se da surpresa. Seu tom era direto e cético. Ela me disse, Laszlo explicou. Ela pode entrar nos sonhos. É o seu dom. Ela entrou no meu. Eles contemplaram a informação. Como você sabe que era real? Errolfein perguntou. Não é como os sonhos que eu tinha antes, disse Laszlo. Como ele podia colocar em palavras como foi estar com Sarai? Sei que isso parece estranho, mas sonhei com ela mesmo antes de vê-la. Antes mesmo de ver o mural e saber que os Mesarthim eram azuis. Foi por isso que lhe perguntei aquele dia. Eu achava que ela era Isagol, porque eu não sabia sobre os... Ele hesitou. Essa era a vergonha secreta deles, e tinha sido escondida dele, a cria dos deuses. A palavra era tão terrível quanto o nome lamento. Sobre as crianças, ele soltou. Mas agora eu sei. Eu
Eu sei de tudo. Arrowfane o observou, mas era o olhar cego e sem piscar de alguém pensando no passado. Então você sabe o que eu fiz? Laszlo sentiu. Quando olhava para Arrowfane, agora, o que via? Um herói? Um assassino? Essas coisas anulavam-se mutuamente, ou o assassino sempre sobrepujaria o herói. Será que eles podiam existir lado a lado, tais opostos, como o amor e o ódio que ele carregou por 3 longos anos? Tive de fazer aquilo, disse o matador de deuses. Não podíamos sofrer com eles vivos, não com a magia que os deixaria acima de nós, para novamente nos dominar quando crescessem. O risco era grande demais. Tudo tinha o tom de algo que fora repetido com frequência e seu olhar apelava para a compreensão de Laszlo. Quando Sarai lhe contou o que Arrowfane fizera, ele imaginava que o matador de deuses se arrependesse disso hoje. Mas lá estava ele, defendendo o massacre. Eles eram inocentes, Laszlo falou. O matador de deuses pareceu encolher. Eu sei. Você acha que eu queria isso? Não havia outra maneira. Não havia lugar para eles, neste mundo. E agora? Laszlo perguntou. Ele sentia-se frio. Essa não era a conversa que ele esperava ter. Eles deviam estar fazendo um plano. Em vez disso, sua pergunta foi respondida com silêncio. A única interpretação possível disso era: ainda não havia lugar para eles neste mundo. Ela é sua filha. Ela não é um monstro. Ela está com medo. Ela é gentil. Arrowfane encolheu-se ainda mais. As duas mulheres colocaram-se ao lado dele. Azurin lançou um olhar de alerta para Laszlo e Sorrela segurou a mão do filho. E quanto aos nossos mortos, presos lá em cima, isso é gentil? Isso não foi ela quem fez, respondeu Laszlo. Não para descartar a ameaça, mas pelo menos para exonerar Sarai. Deve ter sido um dos outros. Arrowfane ficou perplexo. Outros? Como eram profundas e emaranhadas as raízes do ódio, refletiu Laszlo, vendo como, até mesmo agora, com o remorso e a autorrepugnância o corroendo por dentro como um câncer de 15 anos, o matador de deuses não sabia dizer se desejava as crias dos deuses vivos ou se os temia assim. Quanto a Laszlo, ele ficou inquieto com a informação. Sentiu-se nauseado por temer que não pudesse confiar em Arrowfane. Há outros sobreviventes, limitou-se a responder. Sobreviventes. Havia tanto significado naquela palavra. Fora resiliência, força, resiliência, sorte, junto à sombra de qualquer crime ou crueldade que tivesse sobrevivido. Nesse caso, Arrowfane era o crime, a crueldade. Os outros haviam sobrevivido a ele. E a sombra caiu muito escura sobre aquele homem. Sarai nos salvou, Laszlo falou em voz baixa. Agora temos de salvá-la. E aos outros também. Você é Arrowfane. Cabe a você. As pessoas seguirão a sua liderança. Não é tão simples assim, Laszlo, disse Suheila. Não há como entender o ódio. É como uma doença. Ele estava começando a entender. Como Sarai havia dito? O ódio dos usados e atormentados, que são filhos dos usados e atormentados, e cujos filhos serão usados e atormentados. Então, o que você está dizendo? O que você quer fazer? Ele encheu-se de coragem e perguntou: matá-los? Não, exclamou Arrowfane. Não. Era uma resposta à pergunta, mas vejo como se ele estivesse se defendendo de um pesadelo ou de um golpe, como se mesmo a ideia fosse um ataque e ele não pudesse suportá-la. Ele colocou o rosto nas mãos, de cabeça baixa. Azurin estava afastada, observando, seus olhos castanhos e marejados e tão cheios de dor que ela poderia ser feita disso. Seus olhos castanhos e marejados e tão cheios de dor que ela poderia ser feita disso. Suheila, com os olhos feitos de lágrima, pousou sua mão sobre o ombro do filho. Vou negar o segundo trenó de seda, falou, levantando a cabeça, e, enquanto os olhos das mulheres estavam úmidos, os dele estavam secos. Vou subir e me encontrar com eles. Azurin e Suheila imediatamente opuseram-se à ideia. E oferecer-se como sacrifício? Perguntou Azurin. O que isso vai resolver? Me parece que vocês mal conseguiram escapar com vida, Suheila observou, com mais suavidade. Arrowfane olhou para Laszlo, e havia uma impotência no olhar dele, como se quisesse que Laszlo lhe dissesse o que fazer. Vou falar com Sarai hoje à noite, ele ofereceu-se. Vou perguntar se ela pode persuadir os outros a aceitarem uma trégua. Como você sabe que ela virá de novo? Laszlo corou, temendo que vissem o que estava escrito em seu rosto.
Ela disse que viria, mentiu. Eles ficaram sem tempo para fazer planos, mas ela não precisava dizer. A noite não poderia demorar mais, e ele tinha certeza de que ela sentiu o mesmo, e da próxima vez ele não teria de esperar até o chegar preciso da alvorada para puxá-la para perto. Ele limpou a garganta. Se ela disser que é seguro, podemos subir amanhã. Nós? Disse Arrowfane. Não, você não vai. Não arriscarei a vida de ninguém, além da minha. Azurin virou o rosto ao ouvir isso, e na desolação de seus olhos, Laszlo viu uma sombra de angústia de amar alguém que não ama a si mesmo. Ah, vou com você, afirmou Laszlo, não com força, mas com simples determinação. Ele estava imaginando desembarcar do trenó de seda na palma do Serafim e Sarai à sua frente, tão real quanto ele, de carne e osso. Ele precisava estar lá, fosse qual fosse a aparência que esses devaneios produziram em seu rosto. Arrowfane não tentou argumentar com ele. Quanto a Azurin, ela tampouco seria deixada para trás, mas primeiro os 5 lá na cidadela tinham de concordar, o que só poderia acontecer no dia seguinte. Enquanto isso, eles tinham de lidar com o dia de hoje. Laszlo tinha de ir à Câmara dos Mercadores de manhã e pedir a Solzrin e a Oswin, em particular, para inventarem alguma desculpa plausível para atrasar o lançamento do segundo trenó de seda. Todos estariam esperando que a ascensão fracassada se seguisse um sucesso, o que, é claro, não podiam obter, pelo menos não ainda. Quanto ao segundo, seria guardado dos cidadãos. Quanto ao segredo, seria guardado dos cidadãos. Arrowfane considerou não contar para os Teasercane também, por medo de que isso causasse muito tumulto e fosse difícil de esconder. Mas Azurin foi firme em sua defesa e argumentou que precisavam estar preparados para qualquer coisa que acontecesse. Eles podem aguentar, disse ela, acrescentando suavemente, apenas não precisam saber de tudo ainda. Ela se referia a Sarai, de quem ela era filha, Laszlo entendeu. Há algo que não compreendo, ele disse, enquanto se preparava para sair. Parecia-lhe que o mistério no centro de tudo tinha a ver com as crias dos deuses. Sarai falou que havia 30 deles no berçário naquele dia. Arrowfane olhou diretamente para suas mãos. Os músculos em sua face enrijeceram-se. Laszlo ficou desconfortável em pressionar nessa linha de perguntas e estava longe de ter certeza de que queria mesmo uma resposta, mas pareceu importante demais para não se aprofundar. E embora isso não seja um número pequeno, deve ser apenas uma fração. Ele estava imaginando o berçário como uma fila de berços idênticos. Como não tinha entrado na cidadela e visto como tudo era de Mesarthion, imaginou berços rústicos de madeira, pouco mais do que caixas de madeira abertas, como as que os monges usavam para os órfãos no mosteiro. Ali estava a coisa que perturbava Laszlo, como um dente faltando. Ele próprio tinha sido um bebê em uma fileira de berços idênticos e compartilhava um nome com incontáveis órfãos. Para provar isso, existiam muitos deles, muitos estranhos e ainda havia muitos deles. E quanto a todos os outros, ele indagou, olhando para Arrowfane, para Azurin e por último para Sohaila. Que ele suspeitava tinha dado à luz a um deles. Os que não eram mais bebês? Se os Mesarthion vinham fazendo isso todo o tempo, isso, ele estremeceu com sua própria perífrase, usando uma palavra tão sem sentido para obscurecer uma verdade tão medonha. Reprodução. Era isso que eles faziam, não era? Por quê? Durante 2 séculos ele insistiu. Devia haver milhares de crianças. O rosto dos 3 estavam com o mesmo olhar desolado e percebeu que o compreendiam. Eles podiam tê-lo interrompido e o poupado de dizer, mas não o fizeram, então ele perguntou diretamente o que aconteceu com todo o resto. Sohaila respondeu, sua voz estava sem vida. Nós não sabemos o que os deuses fizeram com eles. 49. Véu de devaneio. Não houve sono de beleza para Theon Nero, bem o oposto. Isso pode não te matar, estranho tinha dito, mas o tornará feio. Theon lembrou-se da zombaria, o tom fácil de provocação disso, enquanto retirava outra seringa de espírito de suas próprias veias surradas. Não havia outro jeito, ele precisava produzir mais azoto de uma vez. Um lote de controle, depois dos inexplicáveis resultados do teste da noite anterior.
Ele lavava todos os vidros e instrumentos com cuidado. Embora pudesse ter requisitado um assistente para fazer essas tarefas servis, tinha ciúmes demais de seu segredo para deixar qualquer um entrar em seu laboratório. De qualquer forma, mesmo que tivesse um assistente, ele mesmo teria lavado os frascos. Era a única forma de certificar de que não havia impurezas na equação e nenhum fator desconhecido que pudesse afetar o resultado. Nero sempre tinha evitado o lado místico da alquimia e concentrando-se na ciência pura. Essa era a base de seu sucesso. A realidade empírica, resultados repetidos verificáveis, a solidez da verdade que podia segurar nas mãos. Mesmo enquanto lia as histórias do milagres para o café da manhã, procurava por pistas. Era da ciência que ele estava atrás, traços de ciência, como a poeira sacudida de uma tapeçaria de milagres. E quando relia as histórias, ainda era pesquisa. Quando as lia para cair no sono, um hábito que era tão secreto quanto a receita do Azoth, era possível que sua mente divagasse em uma espécie de devaneio que parecia mais místico do que material, mas eram contos de fadas, afinal, e era apenas nesses momentos que sua mente se desligava de seu rigor. O que quer que fosse, desaparecia pela manhã. Mas amanhã havia chegado. Ele podia não ter janelas para constatar, mas havia um relógio tic-taqueando regularmente. O sol se levantara e Theon Nero não estava lendo contos de fadas agora. Ele deslizava o Azoth, como havia feito centenas de vezes antes. Então, por que aquele véu tremeluzente de devaneio havia se estendido sobre si agora? Ele afastou a ideia. O que quer que respondesse pelos resultados de seus experimentos não era místico e nem o Mesartheum. Tampouco o espírito. Havia uma explicação científica para tudo. Até mesmo deuses. 50. O dia inteiro para enfrentar. Na cidadela e na cidade, Sarah e Laszlo sentiam o chamar um do outro, como uma linha fina amarrada entre seus corações. Outra linha entre seus lábios, onde o beijo mal havia começado, e uma terceira do umbigo dela ao dele, onde uma nova atração surgiu, suave, insistente, delirante, esse chamar. Se ao menos pudessem recolher as linhas e enrolá-las para chegar cada vez mais perto, até finalmente encontrarem-se no meio. Mas havia um dia inteiro para enfrentar antes de que chegasse a hora, de novo, dos sonhos. Acordando de seu primeiro beijo, ainda preenchida pela magia da noite extraordinária, Sarah estava animada e com uma nova fonte de esperança. O mundo parecia mais belo, menos brutal, e o mesmo acontecia com o futuro, porque Laço estava nele. Agora estava deitada na cama, quente, seus dedos brincando com seu próprio sorriso, como se o encontrasse pela primeira vez. Ela sentia-se nova para si mesma, não uma coisa obscena que fazia os fantasmas recuarem, mas um poema, um conto de fadas. Após o sonho, tudo parecia possível, até a liberdade, até o amor, mas era difícil agarrar-se àquele sentimento enquanto a realidade se afirmava. Ela ainda era uma prisioneira para começar com o exército de Minia impedindo-a de sair do quarto. Quando tentou atravessar a porta, os fantasmas agarraram seus braços bem em cima dos machucados que haviam feito no dia anterior e arrastaram-na de volta. Pequena Ellen não chegou com sua bandeja de manhã, nem Phase ou Always, com o jarro de água fresca que sempre traziam logo no início do dia. Sarai usara o resto da água na noite anterior para limpar a ferida no do braço e acordou desidratada. Sem dúvida, seu choro durante a noite não tinha ajudado. Sem nada para beber. Ela estava com sede e com fome. Será que Menia queria matá-la de fome? A garota não comeu ou bebeu nada até que Grande Ellen veio, em algum momento do início da tarde, com um avental cheio de ameixas. Ah, ainda bem! Exclamou Sarai, mas quando fitou Grande Ellen, ficou perturbada com o que viu. Era o rosto amado da fantasma, largo e matronal, com suas bochechas de felicidade redondas e vermelhas, mas não havia nada de feliz em suas feições, tão apáticas quanto de qualquer fantasma do exército de Minia. E quando ela falou, o ritmo de sua voz não era seu, mas, reconhecidamente, o de Minia. Até traidores precisam ser alimentados. Até traidoras precisam ser alimentadas, disse ela, e então baixou a bainha de seu avental e deixou cair as ameixas no chão. O que? Perguntou Sarai.
recuando enquanto as frutas rolavam por toda parte. Conforme a fantasma se virava para ir embora, Sarai viu, com seus olhos, como seus olhos se esforçavam para ficarem fixos pelo máximo de tempo possível nela. E ela viu Dora ali, e um pedido de desculpas. Suas mãos tremeram enquanto ela pegava as ameixas. As primeiras ela comeu ainda agachada no chão. Sua boca e garganta estavam muito secas. O sabor era divino, embora estivessem machucadas, devido à forma como foram entregues, e pelo horror de Minnie usar grande Ellen dessa forma. Sarai comeu 5 ameixas, então se arrastou pelo chão até reunir todo o resto e enfiar nos bolsos do hobby. Ela podia ter comido mais, mas não sabia quanto tempo as frutas teriam de durar. No dia anterior, trancada no quarto, ela sentiu desespero. Hoje, o sentimento não se repetiu. Em vez disso, ficou enlouquecida. Com Minnie, é claro, mas também com os outros. Os fantasmas não tinham livre-arbítrio, mas quanto a Feral, Rubi e Pardal, onde estavam? E se fosse um deles que estivesse sendo punido, ela não iria pensar apenas se resignar e continuar com seu dia. Ela lutaria por eles, mesmo contra Minnie. Será que os outros realmente acreditavam que ela os havia traído? Sarai não havia escolhido os humanos em vez dos filhos dos deuses, mas sim a vida no lugar da morte. Pelo bem de todos, será que eles não viam isso? Sob a influência do Lu, seus dias não eram nada além dos momentos cinzentos, sem sono, entre uma noite e outra. Esse dia era o contrário, ele não terminava. Ela observou os quadrados de luz solar que as janelas lançavam no chão e que deveriam ter mudado de posição conforme o movimento do sol. Mas ela tinha certeza que estavam congelados no lugar. É claro que hoje seria o dia em que o sol ficaria preso no céu, as engrenagens celestes haviam travado, agora seria dia eternamente. Por que não noite eterna? Laszlo e noite para sempre. Sarai sentiu um frio na barriga e desejava a fuga que a noite traria, se enfim a noite chegasse. Dormir ajudaria a passar o tempo, se ela ousasse. Sarai certamente precisava disso. O pequeno descanso que conseguiu, dormindo no sonho de Laszlo, não tinha nem começado a diminuir seu cansaço. Esses últimos dias, perseguida por pesadelos, sentira a presença deles mesmo enquanto estava acordada. Ela sentia-os agora também, e ainda tinha medo, entretanto, não estava mais aterrorizada, e isso era maravilhoso. Ela considerou suas opções. Podia andar para cá e para lá, amarga e frenética, sentindo cada segundo da privação e frustração, enquanto o sol se demorava em seu caminho pelo céu. Ou podia ir até a porta, ficar diante dos guarda-fantasmas e gritar para o corredor até que Minnie viesse. E então, o que aconteceria? Ou podia dormir, e talvez lutar contra os pesadelos, e talvez vencer e deixar o dia transcorrer sozinho. Não era uma escolha, na verdade. Sarah estava cansada, mas não aterrorizada. Então deitou-se na cama, colocou as mãos na face e dormiu. Laszlo olhou para a cidadela e perguntou-se, pela centésima vez naquele dia, o que Sarah estaria fazendo. Será que ela dormia? Se sim, estava se defendendo dos pesadelos sozinha? Ele fitou o anjo de metal e concentrou sua mente, como se, ao fazer isso, pudesse transmitir-lhe força. Também, pela centésima vez naquele dia, lembrou-se do beijo. Poderia ter sido breve, mas boa parte do beijo, um primeiro beijo especialmente, é o que antecede o momento em que os lábios se tocam, e antes que os olhos se fechem, quando se está preenchido com a visão do outro, e com a compulsão, a atração, e é como encontrar um livro dentro de outro livro, um pequeno tesouro de livro escondido dentro de um grande comum, como feitiços impressos nas asas de uma libélula descobertos dentro de um livro de culinária, bem entre as receitas de repolho e milho. É assim que é um beijo. Ele pensou, não importa quão breve, é uma história mágica e minúscula e uma interrupção milagrosa do mundano. Laszlo estava mais do que pronto para que o mundano fosse interrompido novamente. Que horas são? Ele perguntou a Rusa, olhando para o céu, que, no espaço em que aparecia em torno dos limites da cidadela, estava extremamente claro e azul. Ele nunca tinha sentido raiva do céu antes. Até os dias intermináveis da travessia do Emutaleth haviam passado mais rapidamente do que este. Eu pareço um relógio?
perguntou o guerreiro. Meu rosto é redondo? Há números nele? Se seu rosto fosse um relógio, Laszlo disse lentamente, eu não perguntaria que horas são, eu apenas olharia para ele. Bom argumento, admitiu Rusa. Era um dia comum, mas pelo menos 10 vezes mais longo do que deveria ser. Souzurin e Oswin fizeram como solicitado e inventaram uma razão plausível para proteger um segundo lançamento. Ninguém questionou. Os cidadãos estavam aliviados, enquanto os estrangeiros estavam apenas ocupados. Theon Nero não era o único que estava se exaurindo, embora fosse o único retirando sua própria essência vital para fazê-lo. Todos estavam profundamente engajados, trabalhando duro e eram competitivos. Bem, todos estavam profundamente engajados e competitivos e, todos com exceção de Drave, também trabalhando duro. Embora, deva-se dizer, isso não fosse sua culpa. Ele gostaria muito de explodir alguma coisa, mas estava claro para todo mundo, para ele inclusive, que ele e sua pólvora eram um último recurso. Quando tudo mais falhar, explosões. Isso não lhe caiu bem. Como posso ganhar a recompensa se não tenho permissão para fazer nada? Ele perguntou a Laszlo, naquela tarde, cercando-o do lado de fora da estação de guarda dos Tizerkane, onde tinham parado para conversar com Rusa e Tsara e alguns dos outros guerreiros. Laszlo não se sensibilizou. Drave estava sendo recompensado por seu tempo, assim como todos os demais. E quanto à recompensa, a fortuna pessoal de Drave não estava na sua lista de propriedades. Não sei, Laszlo respondeu. Você pode criar uma solução para o problema que não envolva destruição. Drave riu de escárnio. Que não envolva destruição? É como se eu pedisse para você não ser um poltrão dissimulado. As sobrancelhas de Laszlo subiram. Poltrão. Procure o significado, soltou Drave. Laszlo virou-se para Rusa. Você acha que sou um poltrão? Quis saber. Do jeito que uma menina pergunta se seu vestido é feio. Eu não sei o que é isso. Acho que é um tipo de cogumelo, disse Laszlo, que sabia muito bem o significado de poltrão. Na verdade, ele estava surpreso que Drave soubesse. Você é certamente um cogumelo, disse Rusa. Significa covarde, disse Drave. Oh, Laszlo virou-se para Rusa. Você acha que sou um covarde? Rusa considerou a questão. Mas para um cogumelo, ele decidiu. Para Drave. Acho que você estava mais perto da primeira vez. Eu nunca disse que ele era um cogumelo. Então estou confuso. Vou tomar como um elogio, Laszlo continuou, puramente para enfurecer Drave. Era mesquinho, mas divertido. Cogumelos são fascinantes. Você sabia que eles não são plantas? Rusa continuou a brincadeira, com uma descrença fascinante. Eu não sabia disso. Por favor, conte-me mais. É verdade, os fungos são tão diferentes das plantas quanto os animais. Eu nunca disse nada sobre cogumelos, disse Drave, cerrando os dentes. Ah, me desculpe. Drave, você queria alguma coisa? Mas o explosionista já estava cheio deles. Então, estendeu a mão em um gesto de irritação e saiu a passos largos. Ele está entediado, pobre homem, disse Tsara, com uma falta de piedade fria. Nada para destruir. Nós podíamos pelo menos lhe dar um bairro pequeno para demolir, sugeriu Rusa. Que tipo de anfitriões nós somos? E Laszlo sentiu um crepitar de inquietação. Um explosionista entediado era uma coisa, um explosionista entediado e desapontado era outra. Mas então a conversa tomou um rumo que lhe espantou todos os pensamentos sobre Drave da cabeça. Eu consigo pensar num jeito de mantê-lo ocupado, disse Shimzen, um dos outros guerreiros. Envio-o para cima com um trenó de seda para explodir as crias dos deuses e transformá-las num cozido azul. Laszlo ouviu as palavras, mas haviam sido ditas tão casualmente que lhe levou um momento para assimilá-las, e então conseguiu piscar. Cozido azul. Desde que eu não tenha que limpar, falou Rusa, também casualmente. Eles tinham sido transformados mais cedo sobre a... Eles tinham sido informados mais cedo sobre a situação na cidadela. Seu comportamento relaxado era certamente um disfarce para a profunda inquietação, mas isso não significava que não estivessem falando sério. Zara balançou a cabeça, e Laszlo achou que fosse repreender os homens pela sua desumanidade, mas ela disse, qual é a graça disso? Não dá nem para ver eles morrerem. Sua respiração saiu em uma erupção, como se ele tivesse levado um soco no estômago. Todos se viraram para ele, rindo. Qual o problema? Perguntou Rusa, vendo sua expressão. Você parece alguém que comeu cozido azul no jantar. Ele riu, satisfeito com a piada. Enquanto Shimzen batia-lhe no ombro, o rosto de Laszlo ficou quente e contraído. Tudo o que ele podia ver era Sarai, presa e com medo. Como vocês podem falar assim? Ele perguntou.
quando nem os conheceram. Conhecer, as sobrancelhas de Rusa ergueram-se. Você não conhece monstros. Você os mata. Zara deve ter visto a raiva de Laszlo, sua estupefação. Acredite, estranho, ela lhe disse. Se você soubesse alguma coisa sobre eles, ficaria feliz em lançar os explosivos por conta própria. Se você soubesse alguma coisa sobre mim, ele respondeu, não pensaria que eu ficaria feliz em matar alguém. Todos o fitaram, confusos e irritados também, por ele ter estragado a diversão. Rusa disse, você está pensando neles como pessoas. Esse é o seu problema. Imagine que são Thrives. Nós não matamos a Thrive. Bem, isso é verdade. Rusa fez uma careta. Exemplo ruim. Mas você teria olhado para mim desse jeito se eu tivesse matado? Não sei. Mas eles não são Thrives. Não, concordou Rusa. São muito mais perigosos. E isso era verdade, mas fugia ao ponto. Eles eram pessoas, e não se ri de transformar pessoas em cozido. Especialmente não Sarai. Você acha que pessoas boas não podem odiar? Ela perguntou a Laszlo na noite passada. Você acha que pessoas boas não matam? Como ele tinha sido ingênuo por imaginar que era apenas uma questão de compreensão. Se eles a conhecessem, disse a si mesmo, não iriam querer machucá-la. Mas estava tão claro para ele agora. Eles nunca poderiam conhecê-la. Eles nunca se permitiriam. Suhail havia tentado lhe dizer. O ódio era como uma doença. Então enfim entendeu o que ela quis dizer. Mas será que havia uma cura? Será que um dia as pessoas de Lamento aceitariam os sobreviventes da cidadela? Ou como com a Thrive no deserto, pelo menos os deixariam viver? 51. Poltrões. Há um campo magnético entre as âncoras e a cidadela. Mosaic, o filósofo natural, estava dizendo a Kither, criador de máquinas de guerra, na sala de jantar da Câmara. Mas é diferente de tudo que já vi antes. Grave, irracionalmente furioso por encontrar cogumelos em seu prato, estava sentado na mesa de lado. O aspecto taciturno de seu rosto não dava nenhuma pista de que ele ouvia tudo. Mosaic inventara um instrumento que chamou de criptocronômetro, que usava uma proteína extraída dos olhos de pássaro para detectar a presença de campos magnéticos. Parecia muito absurdo para Grave, mas o que ele sabia? Âncoras magnéticas, disse Kither, perguntando-se como ele poderia se apropriar da tecnologia para os desenhos de suas máquinas. Então, se você pudesse desligá-las, a cidadela simplesmente flutuaria para longe? Essa é a minha melhor hipótese. Como algo tão grande flutuar? Uma tecnologia que nós não podemos nem começar a decifrar, explicou Mosaic. Não é gás de Lola, isso é certo. Kither, que estava muito interessado em se apropriar daquela tecnologia, disse sabiamente, se há algo de certo, é que não há nada certo. Grave virou os olhos. O que faz isso? Ele perguntou, rude. O campo magnético. Há um maquinário dentro das âncoras ou algo do tipo? Mosaic ergueu os ombros. Quem sabe? Pode ser a pérola de lua mágica, até onde posso dizer. Se pudéssemos entrar na maldita coisa, poderíamos descobrir. Eles discutiam o progresso dos metalúrgicos e o de Theonero, especulando quem quebraria as cascas de metal primeiro. Drave não disse nenhuma palavra mais. Ele mastigava, comeu até os cogumelos enquanto frases como quebrar cascas soavam como sinos em sua mente. Ele deveria ficar parado enquanto os Valerin e Nero competiam pela recompensa? Como se Nero precisasse dela quando podia simplesmente fazer ouro qualquer dia da semana. De jeito nenhum, esse bando de poltrões o impediria de apostar suas fichas. Ou melhor, de explodir as malditas fichas. 52. Maravilhoso, mas queimado. Pardal havia tentado visitar Sarai, mas os fantasmas bloquearam o corredor e não a deixaram passar. A menininha fantasma, Bahar, pingando água do rio em tristeza, disse-lhe solenemente, Sarai não pode brincar agora, o que lhe causou um arrepio na espinha. Ela foi até as Ellens, na cozinha, para ver se sabiam como Sarai estava, mas as encontrou severas e silenciosas, o que lhe deu outro arrepio, pois nunca foram assim. Devia ser coisa de Minia, mas Minia nunca tinha oprimido as babás como fazia com os outros fantasmas. Por que isso agora? Ela não encontrou Minia em lugar algum, nem Rubi ou Feral.
Às vezes, eles simplesmente precisavam de um tempo sozinhos. Foi isso que Pardal disse para si naquela tarde na cidadela. Mas ela precisava do contrário, precisava de sua família. Ela odiava não poder ir até Sarai. Estava furiosa por não conseguir encontrar Minya para apelar. Ela foi até o coração da cidadela e chamou pela abertura estreita que antes tinha sido uma porta. Com certeza Minya estava lá dentro, mas ela não respondeu. Mesmo o jardim não podia amenizar seu dia. Sua magia estava fraca, como se o rio dentro de si já estivesse seco. Ela se imaginava chorando, e Feral segurando-a para confortá-la. Ele alisaria seu cabelo com as mãos e murmuraria palavras de alívio. Ela olharia para cima, ele olharia para baixo e não seria nada parecido com quando Rubi o beijou com aquele barulho de chupar e nuvens de tempestade. Seria doce, muito doce. Isso podia acontecer, ela pensou. Agora, com tudo tão pegajoso, por que não? As lágrimas eram fáceis de se produzir. Ela as estivera segurando o dia inteiro. Quanto a Feral, ele só podia estar em seu quarto. Pardal vagou pelo corredor, passando pelo seu próprio quarto e pelo de Rubi, silenciosamente atrás das cortinas. Ela se sentira muito tola mais tarde por imaginar que Ruby queria um tempo para si. Ela nunca queria. Para Ruby, os pensamentos eram inúteis e não havia ninguém para contá-los no instante que os tinha. Ela chegou à porta de Feral e tudo não estava em silêncio atrás de sua cortina. Como vou saber se você não vai me queimar? Feral havia perguntado a Ruby dias antes. Ah, isso só aconteceria se eu perdesse o controle, ela dissera. Você teria que ser muito bom. Não estou preocupada. Tinha sido uma espécie de insulto e Feral não se esquecera. Isso criou um enigma, contudo. Como ele podia fazê-la engolir aquelas palavras sem se queimar com seu esforço? Eram dias sombrios e era bom ocupar-se com um desafio para tirar sua mente dos fantasmas e da destruição. Fazer Ruby perder totalmente o controle, sem queimar como uma pilha de carvão. Feral empenhou-se. A curva de aprendizado era deliciosa. Ela estava finalmente sintonizado com o prazer de Ruby, em parte porque ela podia matá-lo, em parte porque ele gostava. Gostava do prazer dela. Ele nunca gostara tanto dela quanto quando a garota estava encostada nele, com respirações curtas de surpresa ou olhando-o sob os cílios, as pálpebras pesadas de contentamento hedônico. Era tudo muito agradável, mas ainda, quando finalmente ela fez um som como o suspiro das pombas e violinos e pôs fogo em sua cama. O cheiro de queimado, um flash de calor, o lábio entreaberto e os olhos brilhando como brasas. Feral afastou-se, já invocando uma nuvem. Ele ensaiara planos de emergência em sua cabeça. O ar estava cheio de vapor. Os lençóis de seda, presos nos punhos de Rubi, explodiram em chamas, e no instante seguinte, a nuvem explodiu em chuva, cortando o suspiro de pomba e violino e apagando-a antes que o resto da fogueira pudesse acender. Ela soltou um gritinho e ficou em pé em um instante. A chuva derramou-se sobre ela enquanto Feral ficou observando a salva e satisfeito consigo mesmo. Seu mérito foi manter a nuvem chovendo não mais do que o necessário, e além de tudo, não estava nem mesmo frio. Era uma nuvem tropical. Ele considerou esse um gesto de gentileza, mas o romance perdia-se com Ruby. Que rude! Ela exclamou, sacudindo a água dos braços. Seus seios azuis brilhavam. Seus cabelos faziam escorrer rios pelas costas e ombros. Rude? Feral repetiu. Então, a opção educada seria queimar sem reclamar? Ela o encarou. Sim. Ele analisou a cena. Veja, ele apontou. Você queimou meus lençóis. Ela tinha queimado. Havia furos pretos encharcados no lugar onde ela os tinha agarrado. Você espera que me desculpe? Ruby perguntou. Mas Feral balançou a cabeça, sorrindo. Ele não tinha intenção de repreendê-la. Ao contrário, estava satisfeito. Você perdeu o controle, ele explicou. Sabe o que isso significa, não? Quer dizer que sou muito bom. Os olhos dela estreitaram-se, ainda emaranhada nos lençóis de Feral. Ela virou uma fogueira total, acendendo-se como uma tocha e levando a cama inteira consigo. Feral gemeu, mas só pôde assistir enquanto seus lençóis, travesseiros, colchão, tudo o que não era de Mesartheum, ardia e era devorado pelo fogo, não deixando nada para trás, a não ser o metal e uma garota nua, fumegante, com as sobrancelhas erguidas, como se estivesse dizendo, que tal isso, como lençóis queimados. Entretanto, ela não parecia estar brava, um sorriso repuxou o canto de sua boca.
Acho que você melhorou, ela admitiu. Aquilo era como ganhar um jogo, só que muito melhor. Feral riu. Ele conhecia Ruby a vida inteira e havia se irritado com ela por metade desse tempo, mas agora ele estava apenas surpreso pela virada que as coisas podiam dar entre duas pessoas e os sentimentos que podiam surgir enquanto se distraíam do fim do mundo. Ele andou na direção dela. Você destruiu minha cama, disse ele, naturalmente. Terei que dormir com você a partir de agora. Ah, verdade? Você não tem medo de que eu o incinere? Ele deu de ombros. Eu só terei que ser menos maravilhoso para ficar seguro. Faça isso e eu descarto. Que dilema. Ele sentou-se na beira do estrado da cama. Ser menos maravilhoso para continuar vivo ou ser maravilhoso e me queimar? O Mesartium não retinha o calor. Já estava de volta ao normal, mas a pele de Ruby não. Ela estava quente, como um dia de verão ou um beijo muito bom. Feral inclinou-se na direção dela com a intenção de beijá-la e congelou. Naquele mesmo momento, perceberam um movimento em sua visão periférica. A cortina havia sido afastada e Pardal estava parada lá, pássima. 53. Corações manchados. Os sonhos de Sarai aquele dia não foram sem terrores, mas dessa vez ela não estava indefesa. Nós os afastaremos, Laszlo havia dito, ou os transformaremos em vagalumes e os prenderemos em potes de vidro. Ela tentou e funcionou. E em determinado momento da noite viu-se atravessando um bosque escuro com uma armadura de Teasercane, carregando um pote de vidro cheio de vagalumes que antes tinham sido Ravides, Rasalas e até sua mãe. Ela segurou o pote para iluminar o caminho, e isso iluminou seu sorriso também, bravio de triunfo. Ela não encontrou Laszlo no sonho, não exatamente. Talvez seu inconsciente preferisse esperar pela coisa real. Mas reviveu o beijo, exatamente como havia sido, doce de derreter e rápido demais, e acordou exatamente quando tinha acordado antes. Ela não se levantou como um raio da cama desta vez. Ficou deitada onde estava, preguiçosa e líquida de sono e bem-estar. Pela manhã, a solidão a tinha cumprimentado, mas não agora. Abrindo seus olhos, ela levou um susto. Minnie estava parada aos pés de sua cama. Então, levantou-se como um raio. Minnie? E quanto a respeitar as cortinas? Ah, as cortinas, falou Minnie, pouco ligando. Por que se preocupar com as cortinas, Sarai? A menos que você tenha algo a esconder. Ela tinha um ar dissimulado. Ruby e Feral têm o que esconder, sabe? Mas as cortinas, bem, elas não bloqueiam tudo muito bem os sons. Ela fez barulhos exagerados de beijos e isso lembrou Sarai de como elas riam quando ela lhes contou sobre as coisas que os humanos faziam em suas camas. Fazia muito tempo que ela tinha contado. Ruby e Feral, contudo, isso não se a surpreendia. Enquanto ela estava enrolada em seu próprio sofrimento, a vida na cidadela continuava. Pobre Pardal, pensou. Bem, não está escondendo nada. Ela mentiu. Minnie não acreditou nem por um segundo. Não? Então, por que você está assim? Assim como? Minnie a estudou, seu olhar frio movendo-se para cima e para baixo, de forma que Sarai se sentiu despida. Vista, mas não de uma boa maneira. Minnie pronunciou, como se diagnosticasse uma doença. Feliz. Feliz, que conceito. É isso que é essa sensação? Ela disse, sem tentar escondê-la. Eu me esqueci. Completamente dela. O que você tem para se sentir feliz? Eu estava apenas tendo um sonho bom, respondeu Sarai. Isso é tudo. As narinas de Minnie abriram-se. Sarai não deveria ter sonhos bons. Como isso é possível? Sarai deu de ombros. Eu fecho meus olhos, deito sem me mexer e... Minnie estava furiosa. Todo seu corpo estava rígido. Sua voz assumiu o tom sibilante de saliva voando, normalmente reservado para a palavra vingança. Você não tem vergonha? Deitada aí, sedosa e libertina, tendo sonhos bons enquanto nossas vidas destruídas? Sarai tinha vergonha o bastante. Minnie podia muito bem ter perguntado: Você não tem sangue? Ou Você não tem espírito? Porque a vergonha corria em suas veias. Mas não neste momento. Acho que você é um conto de fadas. Engraçado como ela se sentia leve sem ela. Sem ela. Acho que você é mágica e corajosa e única. Estou farta de vergonha, Minnie exclamou. E estou farta de Lu, e farta de pesadelos, e farta de vingança. Lamento já sofreu bastante, e nós também. Precisamos encontrar outro jeito. Não seja tola, não há outro jeito.
Muitas coisas podem acontecer, Sarai tinha dito a Ruby, sem acreditar em si mesma. Isso fora dias atrás. Ela acreditava agora. Coisas tinham acontecido, coisas inacreditáveis. Mas no que concernia a cidade, nada podia acontecer, a menos que Minnie a deixasse. Mas no que concernia a cidadela, nada podia acontecer, a menos que Minnie a deixasse. Sarai tinha de persuadi-la a deixar. Por anos, ela tinha reprimido sua própria empatia e guardado-a, por medo da ira de Minnie. Mas agora, tanta coisa dependia disso, não apenas seu amor, mas todas as suas vidas. Ela respirou fundo. Minnie, você precisa me ouvir, por favor. Sei que está brava comigo, mas, por favor, tente abrir sua mente. Por quê? Para você colocar coisas dentro dela? Não vou perdoar os seus humanos, se é o que você pensa. Seus humanos. E eles eram seus humanos, Sarai pensou. Não só Aerofane e Laszlo, mas todos eles. Porque seu dom a havia forçado a conhecê-los, e permitido isso. Por favor, Min, ela disse. Sua voz vibrou, como se estivesse tentando voar para longe, como desejava que pudesse fazer. Aerofane não contou para ninguém o que aconteceu ontem. Ele não contou sobre mim, nem sobre os fantasmas. Então você ouviu mesmo, disse Minnie, em tom de reclamação. Você costumava ser uma péssima mentirosa, sabe disso. Eu sempre sabia, mas você parece estar melhorando. Eu não estava mentindo. Eu não o estava vendo, e agora estou. E ele está bem, nosso grande herói? Não, Minnie. Ele nunca esteve bem. Não desde Isabel. Ah, pare, protestou Minnie, pressionando uma mão contra o peito. Você está partindo meus corações. Que corações? Perguntou Sarai. Os corações que você manchou com fantasmas miseráveis para poder se agarrar ao seu ódio? Os corações que manchei com fantasmas miseráveis? Isso é bom, Sarai. Verdadeiramente poético. Sarai espremeu os olhos. Falar com Minnie era como levar um tapa na cara. O ponto é, ele não contou para ninguém. E se ele está enjoado com o que fez e quiser se desculpar, se ele puder trazer todos de volta à vida, então certamente considerarei. Você sabe que ele não pode, mas só porque o passado é de sangue não significa que o futuro também deva ser. Não podíamos tentar conversar com ele? Se prometermos a ele um salvo-conduto... Salvo-conduto? Você está preocupado com a segurança dele? Será que Lamento prometerá um salvo-conduto para nós? Ou não precisa mais da gente? Talvez agora não sejamos uma família boa o suficiente para você. Você precisa ansiar pelo homem que matou os nossos. Sarah engoliu em seco. É claro que precisava deles. É claro que eles eram sua verdadeira família. E sempre seriam. Quanto ao resto, ela queria negar por completo. Quando Minnie a colocava dessa forma, isso a intimidava. Isso é ridículo, afirmou. Não tem nada a ver com ele. Diz respeito a nós e ao futuro, ao nosso futuro. Você acha mesmo que ele pode passar a te amar um dia? A menina perguntou. Você acha mesmo que um humano poderia suportar vê-la? Até uma semana atrás, Sarai, teria dito que não. Ou não teria dito nada, mas apenas sentido o não como vergonha, enfraquecido e degenerando-a como uma flor sem rega. Mas a resposta havia mudado, e a tinha mudado. Sim, respondeu, suave, porém resolutamente. Eu conheço um humano que pode suportar me ver, Minnie. Porque é um que pode me ver. As palavras haviam sido ditas. Ela não as poderia retirar. Uma onda de calor espalhou-se por seu peito e pescoço. E ele suporta muito bem me ver, muito. Minnie observou-a. Sarai nunca tinha visto, chocada antes. Por um instante, até sua raiva foi varrida. Mas ela voltou. Quem? Ela perguntou, com uma voz mortalmente perturbada. Sarai sentiu um tremor de apreensão por ter aberto a porta para seu segredo. Mas ela não via como Laszlo pudesse se manter um segredo por muito mais tempo, não se quisessem ter qualquer chance daquele futuro pelo qual esperava. Ele é um dos Farange, falou, tentando soar forte para o bem dele. Laszlo merecia que falassem dele com orgulho. Você nunca viu sonhos como os dele, Min. A beleza que ele vê no mundo e em mim. Ela pode mudar as coisas. Posso sentir isso. Será que ela pensou que poderia influenciá-la? Será que imaginou que Minnie a ouviria? Então é isso, disse a garota. Um homem coloca os olhos em você, e sem mais nem menos, você está pronta para virar as costas para nós e ir brincar de casinha em Lamento.
Você está tão faminta assim por amor? Eu poderia esperar isso de Ruby, mas não de você. Ah, aquela vozinha traiçoeira. Não estou virando as costas para ninguém. O ponto é que os humanos não têm que nos desprezar. Se pudéssemos simplesmente falar com eles, então veríamos se existe uma chance para nós vivermos e não meramente existirmos. Minia, posso levar essa mensagem para Aerofane? Ele poderia vir aqui amanhã, então nós saberíamos certamente, exclamou Minia. Traga-o aqui, e o seu amante também. Traga todos os Farange, por que não? Como seria conveniente se pudéssemos pegá-los todos de uma vez. Isso seria uma grande ajuda, na verdade. Obrigada, Sarai. Pegá-los todos, ela repetiu, entorpecida. Eu não fui clara? Qualquer ser humano que pisar na cidadela vai morrer. Lágrimas de futilidade arderam os olhos de Sarai. A mente de Minia, como seu corpo, estavam imutáveis. O que quer que respondesse pela estagnação que havia mantido como uma criança por 15 anos, estava além do alcance da razão ou da persuasão. Ela teria seu massacre e sua vingança, e arrasaria todos junto com ela. Você podia dar um braço caloroso Você poderia dar um abraço caloroso em Minia, Pardal tinha dito a Ruby, no jardim. Ela não quis dizer aquilo. E o pensamento envenenado, aquela noção chocada, inconcebível e impensável dos cinco, fazendo mal uns aos outros, tinha deixado Sarai nauseada. Ela sentiu isso agora também, olhando para os olhos ardentes da menina que a tinha dado uma vida, e perguntado a si mesma como ela podia simplesmente ficar parada e deixá-la começar uma guerra. Ela queria gritar. Ela queria gritar suas mariposas. Você foi bem clara, ela soou. Suas mariposas estavam brotando. Elas queriam sair. Ela queria sair. O sol havia se posto. O céu estava totalmente escuro, mas escuro bastante. O céu não estava totalmente escuro, mas escuro bastante. Ela enfrentou a pequena tirana, herdeira da crueldade de Scates, se não do seu dom. Seus punhos fecharam-se, seus dentes cerraram-se. Um grito desceu dentro dela, tão violento quanto o primeiro, anos atrás, que ela tinha segurado por semanas, tão certa de que era algo ruim. Ruim será bom, Minia tinha dito. Então, nós precisamos de ruim. E assim, a musa dos pesadelos nasceu, e o destino de Sarai foi decidido naquelas poucas palavras. Vá em frente, então, disse Minia. Seus punhos também estavam cerrados, e seu rosto estava selvagem, meio louco de raiva e ressentido. Posso ver que você quer. Desça para os seus humanos, se é só para isso que você liga. Seu amante deve estar lhe esperando. Vá para ele, Sarai. Ela mostrou seus dentinhos brancos. Diga-lhe que eu mal posso esperar para conhecê-lo. Sarai estava tremendo. Seus braços estavam rígidos ao longo do corpo, inclinando-se na direção de Minia. Ela abriu a boca e gritou. Nenhum som saiu. Apenas mariposas, todas em Minia, direto em Minia. Uma torrente de escuridão, asas frenéticas e fúrias. Elas foram vomitadas nela, elas derramaram-se nela. Elas voaram em seu rosto, e ela soltou um grito, tentando sair do caminho. Elas mergulharam quando a garota se abaixou. Ela não podia escapar. Elas batiam as asas em seu rosto e cabelo, a corrente delas dividindo-se em volta dela como um rio em torno de uma rocha, passando por ela, para fora da alcova, sobre as cabeças dos fantasmas que faziam guarda, e para fora no crepúsculo. Sarai ficou parada, onde estava, ainda gritando, e embora nenhum som saísse, sua voz tendo desaparecido, seus lábios formaram uma palavra. Saia! 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 Até que Minia se levantou de onde estava agachada e com um olhar terrível, virou-se e fugiu. Sarai caiu deitada na cama, arfando, com soluços silenciosos enquanto suas mariposas voaram cada vez mais para baixo. Elas não se dividiram, porque sua mente não se dividiria. Ela pensava somente em Laszlo. Então foi para lá que elas voaram, direto para a casa e a janela que conhecia tão bem, para o quarto onde ela esperava encontrá-lo dormindo. Mas ainda era cedo. A cama dele estava vazia e suas botas não estavam lá. Então, as mariposas agitadas não tiveram escolha, a não ser pousar e esperar.